Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar aqui com o Basílio Pereimar, ele que é chefe do grupo Escoteiros do Mar de Antonina, e tem várias histórias muito interessantes para contar, e vocês já estão vendo ali na tela, né, a bordo do Veleiro Escola, que é uma das atividades que eles desenvolvem lá no grupo escoteiro. E o Basílio, ele é professor de economia da Universidade Federal do Paraná e já desenvolve esse trabalho com os escoteiros há um bom tempo aqui no litoral do Paraná. Eu fiquei sabendo dele, recentemente, quando eu fiz um passeio de barco lá na Baía de Antonina, Paranaguá, ali, com o capitão Fábio, do veleiro Velho Marujo, né? E eu fiz um charter, né? Que é um passeio de barco ali durante um dia, né? Com ele, e fiquei sabendo um pouco do trabalho do Basílio. E eu queria trazer ele aqui para a gente saber um pouco mais do trabalho dele, contar umas histórias aí. Tem muita coisa do escotismo relacionado aqui ao Paraná, aqui ao nosso litoral. Tudo bem, Basílio? Como é que você está? Tudo bem, Júlio? Então, estamos aqui, né, a bordo do veleiro Escola, fica atracado no Rio Itiberê, aqui em Paranaguá. E bom dia a todos aí que nos assistem, vão assistir aí em breve. Estou à disposição. Legal. Eu estava preocupado que aqui em Guarapuava não é tão longe assim, né, de onde você está, e aqui está um vendaval que não para, o vento aqui, e aí você está tranquilo na Bahia, no barco, tá tranquilo. Uma das coisas que a gente vive, né, quem vive no mar, né, vive com o olho na meteorologia, né? Então a gente acompanha, assim, a evolução de frentes frias, e tal. Hoje não, esses dias aí, 3, 4 dias agora, tem um centro de alta pressão em alto mar que está empurrando os ventos que vão chegar em Guarapuava. É, Mas aqui na Bahia, aqui, que é dentro da Bahia, mas é próximo da Barra, o regime de vento aqui é um pouco diferente, né? Ele tem, tipo assim, de manhã, de noite, o vento sopra do continente para o mar. Durante o dia, o vento inverte e sopra do mar para o continente, por questões térmicas aí. Então, dá essas diferenças aí, né? Onde eu tô aqui, não tem nada de vento. legal. Pois é, isso aí a gente já começa o nosso assunto, porque velejar, ser escoteiro também é estar sempre em contato com a natureza, estar prestando atenção nessas coisas, né? Me conta um pouco de onde surgiu esse teu interesse pelo escotismo e pela vela, que as duas coisas parece que estão muito relacionadas na tua vida, né? De onde que veio É, isso aí? Bom, de onde surgiu exatamente, eu não sei, né. Eu sei que quando eu tinha 6, 7 anos de idade, eu passei a minha infância em Porto União, que fica a divisa com Santa Catarina, né, então é Porto União, União da Vitória, lá passa o Rio Iguaçu, e como criança eu gostava de água, né, vivia indo para a água e tal, minha mãe ficava desesperada quando saía de casa, não sabia para onde eu ia. Naquela época ali, em 1970, assim, era bem diferente do mundo de hoje, né, a gente era criado livre. E aí eu entrei num grupo escoteiro lá, não sabia nem direito o que que era e fui ficando, né, assim, como eu tenho sei lá, uma natureza meio aventureira, assim, eu gosto muito também de contato com a natureza e tudo mais, eu acabei que eu fui ficando no movimento escoteiro, fui gostando. Depois, como adulto, né, eu fui compreender o que que significava todo esse movimento chamado escoteiro, que é um grande movimento educacional para a juventude, né, direcionado para a juventude, e aonde a juventude é protagonista, né. Então nós adultos que estamos aqui, a gente está aqui para organizar um espaço seguro, tanto fisicamente seguro quanto emocionalmente e tudo mais seguro, né. A gente vê questões de bullying aí nos colégios e tudo mais. Então a gente tem uma preocupação muito grande com esses espaços seguros. Eh, e aí, eh, uma certa altura da vida, né, lá por os 18 anos, como acontece, quem mora no interior quer ir para a capital, procurar uma oportunidade de vida melhor, eu queria fazer faculdade, queria estudar e tudo mais, daí prestei vestibular para economia, também entrei por acaso, não sabia direito o que que era. As minhas coisas da vida sempre foi assim, eu fui, né, até tomar consciência do que é essa sociedade, o planeta e tudo, você vai tomando decisões sem saber o que está fazendo direito, né. Uhum. E, acabei, né, fazendo um curso de economia e vim para Curitiba. Em Curitiba, como eu já era escoteiro, eu procurei um grupo escoteiro, daí encontrei um menino num ônibus, na linha de ônibus Bigorrilho, né, era do Centro Bigorrilho, aqueles ônibus amarelinhos, isso foi lá em 1985, faz tempo. 85 para cá são quase 15, 40 anos isso, né. Eh, então, assim, no total do movimento escoteiro eu tenho quase 55 anos desde que era criança até eu trabalho como voluntário adulto, né.
Uhum. E daí conheci um grupo escoteiro, um escoteiro no ônibus, perguntei onde é que era o grupo escoteiro deles, que era ali no Barigui, né? E acabou que ele era um escoteiro do mar, né? E eu nunca tinha tido contato com o mar direito, não, mal é mal, eu tinha ido umas 2 vezes pra praia, assim, e tal. E aí, cara, eu botei o pé dentro de um barco e nunca mais tirei. Sabe, aí foi assim, eu vi assim, ó, pá, eu acho que eu nasci no interior de Santa Catarina porque acho que era a única era a única vaga que tinha, né, para reencarnar, digamos assim, e tal, porque o gosto do mar já tinha que ter nascido no mar, né. E Aham. aí a coisa veio rolando até chegar nos dias de hoje aí. Olha Pode só que pode legal. mais da história. Sim. É, e eu não sabia que existia, eu já não sei, mas na minha cabeça de quem não conhece a fundo, né, o movimento escoteiro, tinha mais a ideia de que existia, é mais voltado a atividades, assim, de montanhismo, mais do interior mesmo. Eu nunca tinha pensado que É. existia realmente uma divisão, vamos dizer assim, de escoteiros do mar, né. Isso é um pouco da história de como que evoluiu, né, esse movimento escoteiro. Ele foi criado em 1910 na Inglaterra, por um cara chamado, Baden-Powell, né, o nome completo dele era Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Esse cara foi condecorado Sir Baden-Powell pela rainha da Inglaterra, depois de já, né, no final da vida dele, pelos inúmeros serviços que ele prestou para a Inglaterra como um todo, especialmente pela criação do movimento escoteiro. Isso lá em 1910 e tal. Acontece que ele era um militar, né, eles fizeram na época, quando ele era militar, ele chegou até a ser general, tudo, a Inglaterra era um império colonialista que estava fazendo guerra na África, né. E como todo império também aconteceu aqui na costa brasileira, né, quando os portugueses vieram para cá, os espanhóis, os holandeses, os franceses lá no nordeste e tudo mais. Todo mundo fazia aliança com alguns índios e inimizade com outros, né, então era uma guerra, né, entre índios, eles aproveitavam a certa animosidade que tinha entre os índios e também ali enfiavam as suas pretensões colonialistas, né. Foi a mesma coisa. Porém, o Baden-Powell era um cara meio diferente, assim, meio fora da curva, sabe, ele é um cara mente aberta, assim, muito espirituoso e tal, e eh, ele acabou assimilando, mas assimilando, assim, não intelectualmente, assim, afetivamente também, né, a cultura africana, dos índios Zulus que corriam pelas estepes, mas não sei o quê, um monte de coisas, assim, que ele acabou, né, depois da campanha da Inglaterra, voltando para a Europa, viu uma nada diferente do que é hoje, né, guardadas as diferenças tecnológicas, viu uma sociedade moralmente meio decadente, a juventude indo para o fumo, para o vício, mais não sei o quê, aquela coisa toda. Ele falou: "Ó, preciso fazer alguma coisa pelo meu país, pela minha sociedade e tal". Era um cara muito culto, né, conhecia participava de círculos literários com Rudyard Kipling, né, um famoso escritor inglês, eh vários filósofos e pedagogos da época e tal, e ele começou a escrever um pouquinho sobre como ter contato com a natureza, como fazer acampamento e tal, e a gurizada começou a comprar os livrinhos que ele publicava nas bancas de jornal e tal. Quando eles foram ver, a própria juventude estava se organizando para: "Olha, vamos fazer o que que o cara tá sugerindo, como é que faz para acampar e tal". Ele viu que poderia transformar isso numa ferramenta educacional. E aí o movimento escoteiro começou a se expandir no mundo inteiro, né. Veio para o Brasil em eh, acho que foi criado em 1908 na Inglaterra, veio para o Brasil em 1910 no encouraçado Minas Gerais da Marinha do Brasil, né, Olha só. trazido por oficiais da Marinha Mercante, que vendo esse movimento lá em contato, o pessoal era do mundo militar, acabou trazendo pioneiramente, assim, já para o Brasil, né. Lá em Antonina, no nosso Antonina hoje é uma cidadezinha pequena, tem 19.000 habitantes, mas é uma cidade histórica, lindíssima, assim, do ponto de vista de belezas naturais, arquitetura colonial e tal. Já existia movimento escoteiro de forma muito pioneira, assim, no Paraná. Em 1938, foi criado um grupo escoteiro Vale Porto, que depois foi protagonista de uma história fabulosa aí, que a gente vai contar mais para frente, né? Uhum. Então bem assim, o movimento escoteiro ele é isso, né, ele é um movimento para
fornecer uma opção de educação para a juventude a partir de 7 anos de idade até 21, né? Então pega infância, pega pré-adolescência, pega adolescência, né? Então assim, 7 a 10 anos de idade, infância. Daí 11 a 14, pré-adolescência. 14 a 17, adolescência. E daí de 17 a 21, pega a juventude. Cada faixa etária com as suas respectivas necessidades afetivas, espirituais, sociais, intelectuais, físicas, e a gente consegue, no movimento escoteiro, proporcionar um conjunto diversificado de atividades para atender cada uma dessas faixas etárias nessas 5 dimensões: espiritual, social, afetivo, físico, intelectual, né? E o Sim. escotismo é isso. Então, ele é um movimento de educação não formal, organizado por adultos como nós, né? Tal, de forma voluntária, a gente não ganha nada para fazer isso, né? Financeiramente não ganha nada. Uhum. Em outras esferas a gente pode conversar sobre os benefícios disso. Só que é um processo onde o jovem participa é, como protagonista, né? Ele toma decisão, ele faz planejamento, ele executa as atividades, ele corre atrás e tal, e a gente fica só botando pilha neles, né? Faça isso, Aham. valorizando, tal. Então, a ideia do movimento escoteiro é um pouco essa, né? E aí, como ele nasceu lá no meio do mundo militar, veio essa coisa, assim, do pessoal que fica na terra, do pessoal que fica no mar, do pessoal que fica no ar, né? Uhum. Ficar no ar é mais difícil do que ficar no mar, né? Ficar no Uhum. mar é mais difícil do que ficar na terra. Mas o pessoal vai ficando. Então, embora tenha essa especialização assim, né? Mas isso não significa uma hierarquia militar, né? Nós não temos nada a ver com militarismo, né? É um movimento de educação formal onde a juventude, né? Então a gente tem uma certa hierarquia, a gente tem, né? Está lidando com jovens, então às vezes você tem atividades com 1.000 pessoas, 5.000, 10.000, 40.000, tem um jamboree mundial assim que a gente faz em 4 anos e reúne 45.000 pessoas acampadas, né? É 3 vezes o tamanho da Nossa, minha cidade. imagino. Incrível, né. E É. você tá no veleiro escola, né. Fala um pouco dessa ferramenta aí, né, como que ela se encaixa nesse movimento todo de educação. Trouxe muita coisa diferente ter essa ferramenta, ter o veleiro escola para ser utilizado aí em Antonina, em Paranaguá? Olha, esse foi uma conquista, assim, inédita, assim, para o movimento escoteiro no Brasil, né, e que está no mundo também, que são poucos países que podem em que o movimento escoteiro tem um barco como esse. Você tem uma ideia? Eu estou a bordo aqui, não sei se dá para ver um pouquinho lá a proa do barco, né? Ele tem, Dá e sim. aqui, se eu virar o computador para cá, e ainda o barco continua para o outro lado lá mais um tanto, assim. Tem mais um mastro para trás, né? Então, ele é um veleiro enorme, né? É o Sim, maior veleiro que tem aqui no Paraná, olha né? Se só. pegar todas as marinas e tudo mais, é o maior veleiro. São 60 pés, Olha. contando com a parte bem o bico da frente lá que tem o gurupés lá e tal. A minha Então assim, um experiência barco ali que eu de tive, que eu 60 falei pés eu tive dá no barco do Fábio, né, são 35 é, pés, né. E eu já é achei quase bem o grande. dobro do barco do Fábio, que já era grande. Interessante, Ele pesa 32 toneladas olha só. de peso, feito de fibra de vidro, foi foi fabricado nos Estados Unidos na década de 80 e tudo mais. E aí a história desse barco é incrível, né? Ele como chegou na nossa mão, assim. A a Polícia Federal do Brasil, em parceria com a polícia francesa, interceptaram um barco saindo lá por Fernando de Noronha, da costa brasileira, traficando drogas. Tinha 600 quilos de haxixe e outras drogas a bordo. Aí a Marinha do Brasil, através da Polícia Naval e tal, fizeram uma operação. Foi um navio patrulha grandão, mais umas lanchas e tal. O barco estava a quase 150 milhas da costa. Uhum. E interceptaram o barco. Houve uma perseguição, os caras tentaram afundar o veleiro, tentaram jogar as drogas fora, teve que fazer uma Hum, estratégia de abordagem e tal. Acabaram, né, numa manobra muito bem sucedida, né? Aprenderam o barco, estava sendo pilotado por 2 velejadores italianos, mas o barco tinha bandeira do Panamá, hum. né?
E o nome do barco chamava-se na época Lamia. Lamia, Lamia. Depois eu vou contar o que significa esse nome aí, vocês vão ficar horrorizados. E aí o barco foi apreendido, estava lá na base da Marinha lá em Natal, Rio Grande do Norte, ficou lá 1 ano e meio apreendido, até que os procedimentos burocráticos lá de o que fazer com a embarcação e tudo mais, a gente fez um projeto, né, e submetemos a- ao Tribunal de Justiça Federal lá, que estava lidando com o caso, porque era um caso internacional, pedindo a doação desse barco para a União Escoteira do Brasil, para que ele pudesse ser usado em projeto educacional no mar, né? Transformar esse barco num veleiro escola destinado a fazer educação náutica, ambiental, oceanográfica e tudo mais, de toda a cultura náutica, né, que a gente tem aí no Brasil, e que a gente poderia atingir um grande número de pessoas com isso, né? Tanto treinar jovens, como também treinar os próprios chefes que vão ah, eh, desenvolver atividades náuticas com as crianças. Então, num processo demorado, assim, e tal, a gente conseguiu isso, né? A justiça deliberou que fosse remetido para os escoteiros. Agora está em fase final de transferência da documentação em definitivo, né? Daí isso roda, vai em várias instâncias. Isso estava numa secretaria de drogas, porque era um equipamento apreendido de drogas, né? Uhum. A gente já havia tentado fazer isso com algumas embarcações anteriores que foram apreendidas, mas as decisões judiciais foram para que os barcos fossem a leilão, né? Desta vez nós conseguimos transformar um barco que estava a serviço da droga para esse barco trabalhar na direção exatamente oposta, diametralmente oposta, para trabalhar a serviço da construção de um mundo melhor, Que com a legal. educação da juventude e pessoas que gostam do mar. É, muito E bom, nós hein? fomos, aí a gente foi eu, o chefe Marco, que é aqui do Grupo Escoteiro do Mar e do Mel, onde o barco está aqui na frente, e mais o chefe Gutenberg, que é do Grupo Escoteiro lá de São Paulo, e mais um chefe Alexandre, que é de um grupo escoteiro de Santa Catarina. Então, a gente envolveu 3 estados, né? 3 chefes escoteiros com habilidade náutica suficiente para trazer um barco lá de Natal, navegando pela costa do Brasil, descendo toda a costa brasileira até chegar aqui em Paranaguá. Foram 1.600 milhas aproximadamente. Isso, 1.600 milhas, para quem não é do mundo da náutica aí, a gente, uma milha é 1.852 quilômetros, então dá quase 2, né, arredondando assim, um pouquinho menos. Então, 1.600 vezes 2, 3.200, tira um pouquinho aí, dá quase 3.000 quilômetros de viagem. Então, a gente ficou 25 dias no mar, Uhum. viajando nesse veleiro para trazer ele de Natal para cá. A gente demorou 25 dias porque a gente veio fazendo paradas na costa, paramos em Vitória, paramos em Salvador, paramos no Rio de Janeiro, paramos em Santos, paramos em Porto, lá no Nordeste, também já me fugiu da memória um pouco alguns nomes, né? Várias paradas aonde a gente foi embarcando pessoas, né, escoteiros daqueles respectivos estados pela costa brasileira. Uhum. Só nesta viagem a gente atendeu durante as visitas a bordo mais de 600 pessoas que vieram conhecer o veleiro, o propósito e tudo mais. Desde que ele está conosco aí, a gente já atingiu quase 2.000 pessoas, assim, visitando o barco, fazendo atividades. Tem escoteiros que vêm do interior do estado para cá, de outros estados, vêm aqui no final de semana fazer atividade no veleiro escola, né? Legal. Então é um barco assim que transformou a realidade dos escoteiros do mar do Brasil e colocou isso num patamar bem elevado, né? Uhum. Porque, assim, esse é um barco para fazer travessias oceânicas. Foram Olha. 8 barcos desses fabricados no mundo, alguns ainda estão navegando, com Uhum. outros proprietários lá, europeus, americanos e tal. Um deles, por exemplo, já estava morando no barco, já tinha dado 3 voltas ao mundo. Então, nós Imagino. estamos aqui, navegando aqui na Baía de Paranaguá, leva o barco para Santa Catarina, leva para, né, o projeto para levar o barco ao longo da costa, atendendo os escoteiros do Brasil inteiro, tá? Então, a gente está preparando uma equipe de navegadores, assim, tudo mais. E Uhum. Lamia, né, que eu falei que eu ia falar sobre esse nome horroroso. Sim. Lamia é o seguinte:
É uma deusa da mitologia nórdica. Tem várias culturas assim, nórdicas, celtas e tudo mais, que tem uma deusa com o nome de Lamia. Existem algumas variações assim entre uma, uma cultura e outra ali, né? Uma tradição e outra. Mas em geral ela assim, era uma deusa que se alimentava, né, trazia crianças para o seu rei, para o seu castelo, oferecia coisas assim e tal, para se alimentar do sangue das crianças. Olha só, Olha que e a gente para que pegar esse ironia, hein? barco lá em Manaus e trazer para cá, né, a gente teve que arrumar a documentação do barco, e uma das exigências da Marinha é que você escreva, né, que tenha o nome do barco bem grande ali no casco e tal. Então a gente ficou lá uma semana, né, enfiado lá na base de Natal, revisando o barco, tudo mais. Imagina, nós saímos daqui e fomos pegar um barco em Natal, a 1.600 milhas, para trazer para Paranaguá, sem nunca ter velejado no barco. Sim, É um risco enorme, né? Então a gente ficou uma complexo. semana, eu subi no mastro, a gente mergulhou, a gente revisou elétrica, mecânica, diesel, hidráulica, equipamentos eletrônicos, tudo. Foi feito um pente fino, saiu para o mar para fazer testes de navegação, ficamos lá, fizemos uma velejada motorada de 20 milhas para alto mar, assim, forçando o motor para ver se aguentava, não dava problema, né, tal. Uhum. Felizmente, tudo tranquilo, né? Teve algumas situações difíceis na viagem, mas tudo sob controle. Aí, assim, então nós chegamos lá, né? Tinha que pintar lá o nome de Lamia e trazer esse barco para cá, né? Então, você imagina assim, e eu falei para o pessoal, escuta, nós pegamos um barco e estamos viajando com esse barco com o nome do tipo de uma deusa sanguinária, assim, que se alimenta de sangue de crianças. Cara, não podemos ter um barco educacional com esse nome. E não podia mudar o nome do barco, Ah, né? aham, Porque até que a papelada fosse feita e tudo mais, aquilo é que estava nos registros, né? Então é como se eu não posso alterar a placa de um cara para sair viajando, é ilegal, né? sim. Então a gente ficava escondendo o nome, né, do barco, assim, quando a gente ia, a pessoa: "Ó, não filma o nome, não filma o nome e tal", né, põe aí veleiro escola, daí fizemos um banner, assim, para colocar lá veleiro escola, e hoje, afetivamente, a gente chama o barco de veleiro escola dos escoteiros do Brasil, né. Sim, E ele atende todo mundo, né, todas os escoteiros do mar, da terra, do ar, tal, não tem distinção. interessante. Pois é, inclusive quando eu estava aí, o Fábio falou, né, que trocar o nome do barco dá azar, mas nesse caso só dá sorte, né? Pô, Essa transformação aí. tem, né. Então isso Essa é assim. uma exceção. Como eu tô no mar, ó, tá passando uma canoa caiçara aqui, daí dá esses barulhinhos aí de motor, assim. Ah, não, mas tá ótimo, Chega a não dá ser para até escutar, uma não. música. É, Mas então é isso. Daí hoje, agora nós estamos, assim, finalizando a parte da documentação, fazendo mais um pouco de manutenção no barco, tudo mais, né? hum, Atualmente nós estamos trocando aqui os flutuantes, a gente construiu um pier para ele aqui em Paranaguá, né? Então, onde o barco está hum, atracado, se fosse tudo com apoio, né? Com patrocínio, a Marinha do Brasil ajuda muito. A gente recebeu aqui uns flutuantes e o material lá do Yacht Clube de Caiobá, na época o Comodoro lá, que era enviou um material, mais o apoio de algumas empresas que atuam aqui no Porto de Paranaguá, tal. A gente construiu um pier enorme, assim, né? Porque não é fácil você segurar um barco de 60 pés com 32 toneladas. A questão não é quando o barco está tranquilo, o mar está calmo. A questão é que você tem que segurar esse equipamento todo quando está ventando, quando tem vento de 80 quilômetros por hora, que o mar fica batendo, tudo jogando. Então, sim. só nesse pier aí foi investido aí uns 150 mil reais, assim, né? Hum. Então, é um esforço muito grande, porque os grupos escoteiros não têm muito recurso, assim, a gente não tem grandes fontes de arrecadação, a gente faz um trabalho social, né? Então, tem os desafios para manter isso aí. Legal. É, você já contou aí, eu ia perguntar alguns desafios, mas você já contou vários, né? Trazer um barco que nunca tinha sido navegado a 3.000 quilômetros de distância, né? Construir um pier maior sem ter recursos necessariamente ali, né? Uma fonte.
fixa, assim, né, de recursos e tudo. Bom, desafios com certeza não faltaram, né. Mas conta um pouquinho aí das recompensas também que, você já contou até dessa transformação, né, o barco que tinha um nome, assim, parecia uma maldição, né, e foi transformado num negócio que tá aí para transformar a vida de um monte de criança, adolescente, né. Conta um pouquinho da recompensa desse trabalho. Olha, assim, quando, assim, navegar é uma coisa, ela parece que está meio ah, meio assim no instinto humano, né? Mesmo quem está longe do mar, quando olha, né? Quando chega no mar, vê aquela imensidão de águas, ele não tem quem não é, digamos assim, tocado pelo mar, né? Até porque é muito primitivo isso, chega a ser quase uma relação igual ao fogo, né? Assim, quem não se encanta com uma fogueira de noite, conversando, fazendo alguma coisa e tudo mais. O mar, eu acho que ele tem uma relação mais profunda, assim, evolucionária, né? Anímica com nós do que o fogo. Uhum, Porque quando você chora, sai sal. uhum, A lágrima é salgada. Então, é óbvio que assim, mas nós vivemos 9 meses no ventre de uma mulher, né? Imerso num pequeno oceano ali, como se fosse uma esfera, né, cheia de líquido que a gente fica vivendo ali e sendo alimentado dentro do meio líquido, né? E o planeta é isso também, né? O planeta é uma pequena esfera que nós vivemos ali, 75% rodeada de oceano, sendo alimentado por esse oceano. Então, a vida, a existência da vida no planeta Terra é improvável do ponto de vista estatístico. Basta ver as pesquisas espaciais sobre vida em outros planetas. As condições pelas quais se organizou, não por nós aqui, né, os humanos, mas a evolução da natureza, não era para ter vida no planeta assim, né? Tanto que é difícil você achar um outro planeta que tenha vida. Então, a ligação com a água, quando a gente traz crianças para dentro da água, a primeira vez que elas põem um pé no barco, a primeira vez que elas dão uma voltinha, elas veem as coisas assim, aquilo provoca uma explosão dentro do cérebro delas, né? uhum. Os neurônios lá começam a vibrar de um jeito que nunca tinham vibrado, né? Fazer conexões que nunca tinham feito conexões. É mais ou menos assim, o Einstein já tinha percebido essas coisas, assim, né? Quando ele ganhou uma bússola lá do pai dele, ele ganhou aquela bússola e ficou assim, entrou em êxtase, né? Porque ele não entende, ele não conseguia conceber dentro da mente dele como é que aquela agulhazinha, sem conectar nada, ela apontava para uma certa direção, que era o norte magnético da Terra. Eu falei: "Ah, mas qual é a energia, a força que está atuando em cima dessa bússola?" Ele ficou com aquilo na cabeça desde a criança. Está escrito isso na biografia dele. Cara, o cara acabou escrevendo a teoria da relatividade geral e outros inúmeros artigos científicos que revolucionaram a, a física, né? Por uma experiência dessa, de colocar o pé no barco a primeira vez e ver um horizonte, por exemplo, a linha do horizonte, quando você está no mar, cara, você imagina um mundo gigantesco, né? Você não vê que a Terra é pequena, né? E Sim. isso acontece com essas crianças. Aí dizia o Einstein lá, né, que uma mente que se abre a uma nova ideia nunca mais volta ao seu tamanho original. Uhum, E a gente vê isso, assim, trabalhando com as crianças, trabalhando até mesmo com adultos, assim, a gente pega às vezes adultos já de idade, assim, e tal, os caras ficam maravilhados, assim, dentro de um barco. Eu tive o meu momento de epifania lá em 1985, quando eu entrei nesse grupo escoteiro que fica lá perto do Parque Barigui, também é um grupo escoteiro do mar, e o pessoal falou: "Ah, vamos fazer uma atividade", daí a gente foi lá para Caiobá, eu botei o pé no barco e aconteceu dessa explosão na minha mente. Falei: "Ah, nunca mais, cara", né. sim. Então, a gratidão, assim, você vê essas transformações, né. E é claro, cara, isso é uma coisa que essa sociedade que a gente vive hoje ali, de todo mundo se exibindo no Instagram, todo mundo se exibindo em redes sociais, né,
um excesso de artificialismo, a gente faz atividades aqui, né? Eu sempre falo para os jovens, por exemplo, falei, ó, qual que é o melhor videogame que você pode encontrar, né, aqui na nossa tecnologia do mundo atual, assim, né? Qual que é o videogame mais emocionante? Daí, o Minecraft, o não sei o quê, o outro jogo lá. Falei, cara, o melhor videogame é a vida real. Porque ali, cara, se você errar o movimento, se você tomar a decisão errada, cara, você sente na pele o que está acontecendo. No barco é isso, né? Quando a gente põe uma criança para velejar, né? Cara, ela tá sozinha ali com o barco. Tudo bem, a gente oferece segurança, a gente põe barco de apoio na água, com motor, com colete salva-vidas, tem todo um aspecto, né, como eu falei lá no começo, de oferecer um espaço seguro, né? No Uhum. caso do mar, um espaço fisicamente seguro, porque o mar não é, assim, a gente nasce na terra, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado. A correnteza leva e tudo mais, o vento, a onda e tudo mais. Aí Uhum. então, assim, você tem que tomar certas decisões ali. Então é um videogame 3D, né? Mas você sabe que não é só apertar o botão e voltar, né? Aí eu falei isso esses tempos com os meus roteiros lá, né, e tal. Falei: "Ó, então tá bom, cara, agora eu vou a próxima atividade da semana que vem é uma atividade que vocês vão por videogame nível 2". Daí eu botei um desafio físico lá para eles, assim, e tal, bem maior, assim, sabe. Cara, a Uhum. gurizada vibrou, né, porque aí eles entenderam, né, a influência das mídias sociais versus a vida real, sabe. A gente não luta contra a tecnologia, eu uso, meu filho usa, tudo mais, mas a gente sabe né, agora nesse mundo da IA, então, putz, cara, o que tem de Sim. coisa que não é real, né, inventaram lá. Agora saiu aí um cara aí que faz uns filmes que aparece uma baleia cheia de ostra, assim, tá Hum. encalacrado, não sei se vocês já viram isso aí ou não, né. Aham. Ah, pelo menos no meu Instagram aqui aparece, né. Sim, E aí, cara, aquilo lá, assim, é tudo artificial, não existe no mundo real. sim. O problema disso é que você acaba, se você não tiver realismo, hoje a juventude hoje, eu sou professor universitário, eu vejo os alunos chegando na universidade lá, a grande maioria, assim, cara, dá medo, né, da Sim, geração, porque eles têm uma dificuldade enorme de saber o que é o mundo real. sim. E esse é um problema que a humanidade inteira está enfrentando no mundo inteiro. E aí eu vejo assim, aí você pega assim, ó, qual é o papel de um veleiro como esse e do movimento escoteiro como um todo, não só do movimento escoteiro, mas inúmeras outras iniciativas e projetos que envolvem educação, por um processo ativo, né? A nossa educação é diferente da escola. Primeiro que não é formal. A escola é uma educação formal, tem todo um regramento e tal. Nós temos uma educação não formal. O que que significa isso? Que nós estamos criando pessoas, para a vida como um todo. Então a gente não tem um programa, assim, Currículo. fechado. Temos um programa, um método É. pedagógico e tal. Tipo assim, mas a gente faz atividade, a gente faz reunião de escoteiro, né, mas a reunião não é a sala de aula. Uhum. E aí a reunião é embaixo de uma árvore, é dentro de um barco, é numa barraca, num acampamento, e na reunião não é sentar em cadeiras, ficar ficar conversando e tal. Às vezes a gente faz isso, né. A reunião é atividade prática, né, a reunião é o encontro, né, então, não é reunião administrativa. E então as crianças, elas passam por experiências de vida a bordo do veleiro, a bordo dentro de uma barraca, né, lutando à noite lá para dormir com mosquito, com calor dentro da barraca, e tal. Só que, assim, isso é realismo, né. Sim, E o tem. mundo hoje carece de realismo. E realismo afetivo, realismo social, né, o Brasil é uma sociedade muito, muito egoísta, né, a gente que trabalha com projetos sociais, a gente vê a dificuldade de de colaboração entre o mundo empresarial, né, que acumula fortunas gigantescas com projetos sociais. Então, assim, muitas empresas doam recursos, né, para projetos, os mais diversos possíveis, porém, eh, quando o governo dá isenção fiscal. Pô, mas daí Uhum. não é a empresa que está doando, é o governo que não está arrecadando e forçando a empresa a doar dinheiro para você.
não é a própria empresa, assim. Então, o egoísmo, assim, tanto nessa escala quanto no nível individual, assim, é muito grande no Brasil. É difícil você encontrar voluntários para trabalhar como chefe de escoteiros, seu final de semana, tudo mais e tal, que demanda tempo, né? Assim, Sim. na minha família, o pessoal já sabe, sábado o Basílio não existe para a família, ele está enfiado lá na atividade escoteira, tudo mais. Ó, hoje é domingo, né? Nós estamos aqui no barco, então. Aham. Mas é gostoso, cara, é assim, a gente vai sair dessa vida aqui e fazer deixando, cara, deixando um rastro, né, assim, de coisas para a juventude. E elas precisam, cara, assim, o mundo hoje está carente, assim, de muita coisa. Vê É, o que está acontecendo no mundo político hoje, né? Tá um caos sim. agora. É, me chama muita atenção essas ideias ali que você comentou no começo lá, né, do Baden-Powell. Já na época parecia meio fora de moda esses valores escoteiros, né? E hoje a gente sente a É. mesma coisa, né? Parece, nossa, como é que esses valores foram perdidos na maior parte das pessoas, eles não simplesmente não existem, né? Mas é incrível quando traz para alguém, né? Quando vocês passam isso para as crianças, para os adolescentes, aquilo faz eco na cabeça, no coração deles, não é? É uma E coisa assim, que, é. parece que precisa ser despertada, assim, né. Não, e daí, cara, aí a questão não é só, e não é só passar, né? É, é uma frase já muito batida, né? Mas ela é muito forte, né? Palavras comovem, exemplos arrastam. Sim. E a gente sempre fala assim, a gente, né, como chefe escoteiro, a União dos Escoteiros do Brasil proporciona cursos de formação de chefes, né, para entender a metodologia escoteira. Então a gente tem o conhecimento do o que nós fazemos, por que nós fazemos isso e aonde nós queremos chegar. Qual é o tipo de cidadão que a gente quer entregar para a sociedade. Só que não é que nem não é que nem Pink Floyd, né? Mais um tijolo na parede, né? A brick in the wall. A Aham. gente não quer botar as crianças, a gente não põe as crianças dentro de uma máquina moedora, né? Para sair lá uma linguiça lá no final do processo. Não, porque é muito democrático. Você tem uma ideia, né? A gente pega lá, pegar o que a gente chama de tropa de escoteiro, né? É um grupo lá de 20 escoteiros, coordenados por 2, 3 adultos. Entre eles, eles são subdivididos em equipes. Daí tem um líder dentro dessa equipe, que é o que a gente chama de monitor, tem um submonitor. Normalmente a gente senta com os líderes para tomar, o que vamos fazer semana que vem? Qual que é a sugestão de vocês? Ó, cara, a tua equipe aí, ó, o pessoal lá não está indo bem, tem gente desanimada. Como é que você vai melhorar a administração da tua patrulha? Falou, ó, semana que vem nós vamos acampar, cara. Pega a tua equipe lá, vocês têm que arrumar. Veja se a barraca tá em ordem, vão levar panela, fogareiro, tal, tudo bem. Eu não ponho a mão nisso. Eu delego para as crianças. E eles Uhum. têm que tomar a decisão, eles têm que correr atrás, eles têm que fazer. Quando a gente vê que o negócio vai dar errado, aí a gente intervém sutilmente e tal, para não substituir o protagonismo deles. Aí, dessas relações sociais, dentro dessas equipes que elas vão vivendo no final de semana, eles estão aprendendo as relações sociais daquele realismo que eu falei lá, que o mundo celular já não dá mais, né? Sim. Não oferece solução para isso. Aliás, é até um problema, né? Então, a gente está criando, no fundo, assim, ó, líderes, pessoas que sabem liderar, que sabem trabalhar em equipe, que têm autonomia, que conseguem tomar decisões, tal, cada um a seu jeito e a sua velocidade. Então, tem jovens que são mais brilhantes intelectualmente, tem jovens que se dão muito bem fisicamente, tem crianças que chegam lá com mais medo das coisas, os pais mais assustaram do que educaram a criança, né? E aí a gente vai tentando equilibrar isso, que nem malabarista, né? Ó, um precisa mais disso, outro põe o pé no acelerador, outro põe o pé no freio. E no final das contas, lá na frente, sem uma régua muito, assim, a gente não tem uma régua para medir o nosso resultado. Esse é um problema, né? Sim. Não é um problema, porque é, não se trata de métricas quantitativas, se trata de ser humano, né? Se trata de desenvolvimento da personalidade, de caráter e tal. A gente só faz assim, a gente só espera que lá na frente saia um ser humano melhor.
sim. Que melhor é esse, cara? É muito sutil, assim, é difícil de palpar, né? Mas graças a essa ideia geral, assim, de um ser humano melhor, é que a gente pode ter um método de educação não formal que ele se adapta às necessidades daquela criança. Então, assim, não sou eu que vou dizer para a criança o que que ela tem que estudar, o que que ela deve ser, o que que ela deve gostar ou não, né? Aí tem assim, historicamente, por exemplo, da equipe do Apollo, é o Apollo 11 ou 13 que pousou na Lua? O 11, né? O 11, né? Isso. Na equipe do Apollo 11, Neil Armstrong, os outros lá, tinham acho que a equipe básica, assim, de astronauta eram acho que era 12 ou 13 astronautas, uma equipe grande, dos quais 13 foram para a bordo, né? 90% ali era escoteiro. Hum, olha só. A Armstrong era escoteiro, né? Aham, Daí diz assim, não, mas não foi o movimento escoteiro que fez o cara virar astronauta. Aquilo já estava dentro dele faz tempo, né? Mas quando ele era jovem, ele encontrou no movimento escoteiro um ambiente que ele poderia desenvolver, né, as suas aptidões. Talvez lá quando ele era escoteiro, jovem, nem sabia que queria ser astronauta. Mas ele aprendeu outras coisas que está por trás de tudo. Ele aprendeu a trabalhar em equipe, ele aprendeu a liderar, ele aprendeu a tomar decisão, ele aprendeu a administrar riscos, e uma série de coisas que depois foi útil dentro de um momento completamente diferente como é esse de compor uma equipe que vai para a Lua. com Então era certeza. assim, para ele era assim, o pessoal que estava lá: "Cara, a nossa patrulha está indo para a Lua, vamos lá acampar na Lua", né. Eu tenho certeza que passou esses pensamentos na cabeça Foram dele. longe esses escoteiros, hein? Mas por quê? Porque eles tinham esse instinto dentro deles, assim, Que legal. eles aprenderam desde cedo a trabalhar dentro desse espírito de fazer as coisas, cooperar, né, com os colegas, ajudar os colegas, não sei o quê, tal, tomar decisão, Uhum, liderar. Então, com certeza. esse é o processo que a gente está trabalhando. O veleiro escola, cara, ele transforma isso é muito fácil você empoderar um jovem dentro do veleiro. A gente Sim. põe assim, ó, então imagina, o barco é gigantesco, né? Você põe uma criança sentada aqui o cockpit está aqui do lado aqui, não sei se dá para ver aqui, ó. Dá sim. Dá para ver aqui, Ah, né? Tem uma rota de leme aqui grandona, assim, e tal, né? sim. A gente põe uma criança sentada ali, você vai pilotar o barco durante 15, 20 segundos, lá no meio da baía, lá, assim, em condições seguras. Obviamente que eu não vou pegar uma criança e botar ali como no meio de uma tempestade, o negócio todo. Sim. Mas a hora que ele sente ali que ele pode fazer o barco virar para lá e para cá, assim, que tá na mão dele, né? É incrível, hein? Aquilo é como a gente comentou com o Einstein ali, é explosivo. Com certeza. Que legal. E aí, eu queria que você comentasse um pouquinho, a gente falou ali no começo até, né, que o trabalho dos escoteiros em Antonina é bem antigo, né? Porque Antonina é uma das primeiras cidades do Paraná, inclusive, né? Antonina, Morretes e Paranaguá. E tem uma história bem legal que eu ouvi falar sobre no período de Getúlio Vargas, que a cidade estava ameaçada por uma série de motivos ali, e os escoteiros ajudaram a salvar a cidade, né? Queria que você contasse um pouquinho desse episódio, o que que aconteceu, qual que era o contexto. Aqui na região de Antolina, Baía de Paranaguá, tudo aqui, onde eu estou aqui, aqui para frente ali dá para ver aqui a ilha da Cotinga. Ali tem um marco de pedra com uma cruz de Malta que foi colocada na época que os portugueses passaram aqui lá por 1500 e pouco. Então, assim, aqui é uma região em que se tem notícias já da existência de colonizadores, né? Eu não vou dizer que é descobridores, porque essa história de descobridor é falsa, né? Isso que Uhum. estava nos livros aí é uma grande mentira. Os caras vieram aqui e exploraram, mataram índio e fizeram uma porção de coisa, né? Mas também trouxeram a cultura ocidental e algumas, assim, como sempre na vida, Tem os dois lados. tem coisas boas e ruins, né? Então tem que É, saber olhar as coisas ruins com criticidade e as coisas boas aproveitar. E Antonina, assim, comemorou recentemente 332 anos de existência. Então, uma cidade de 332 anos você conta na ponta dos dedos. No Brasil, que é um país novo, né? Quantas que tem essa. E tem relatos já da presença de europeus aqui em 1530, nessa região aqui e tal.
Tem um aí chamado Cabeça de Vaca, que desceu aqui parou em Santa Catarina, subiu para cá, daí é, foi de barco, uma parte da expedição dele foi de barco lá para o sul, para a Argentina, entrar no Rio da Prata, e uma outra parte da sua expedição, ele seguiu por terra aqui, subiu a Serra do Mar, o tal do caminho do Piabiru, que é uma ligação entre o litoral de Santa Catarina e Paraná, com o Machu Picchu, aquela região toda lá, tudo mais. Então, a história é assim muito antiga, né? Uhum. E Antonina foi, antes de Paranaguá, foi um porto importante, né? Uma cidade mais importante. Que na época, assim, era mais fácil chegar. Por que Antonina se desenvolveu primeiro que Paranaguá, assim, né? Porque ficava mais próximo da Serra do Mar, para subir a serra e alcançar onde hoje é Curitiba, Ponta Grossa e tudo mais. Uhum. Se eu parasse de barco aqui em Paranaguá, eu tinha que caminhar mais uns 40, 50 quilômetros, numa mata fechada, no meio de manguezal e tudo mais, para conseguir chegar nos pés da serra. Então tem toda uma razão, né, assim, Uhum. física que estimulou o desenvolvimento de Antonina. Então Antonina, só que, claro, era uma cidade pequena, enfiada lá no final da Bahia, por um processo simultaneamente, inicialmente natural, né, mas acelerado depois pela ocupação territorial, progresso e tudo mais. O fundo da Baía de Paranaguá, que é onde está a Antonina, está assoreando numa velocidade absurdamente grande, né? E Uhum. aí, na década de 40, isso já era visível, esse assoreamento da Baía, né? Então, os navios, daí, ao mesmo tempo que a Baía ia ficando mais rasa, os navios iam ficando maiores. E Uhum. isso caminha na direção oposta, né? Precisa de mais calado, ao mesmo tempo que está ficando mais raso. Então, começou a desviar atividades econômicas para Paranaguá. Aí tem o contexto histórico, que também o Brasil estava entrando na Segunda Guerra, né? Os alemães já estavam aí andando na costa brasileira, já tinham fundado alguns navios e tal. E por razões econômicas, e não se sabe mais se havia outras ou não, Getúlio Vargas baixou um decreto suspendendo as operações portuárias de duas empresas, que eram empresas estatais na época, a Lloyd do Brasil e a Companhia Costeira. Essas empresas eram responsáveis por 80% do movimento de cargas do Porto de Antonina, do Uhum. Porto Barão de Tefé. Então, se imagina hoje o Porto de Paranaguá, guardadas as proporções, né? Que era um porto Principal. super importante, né? Uhum. Tanto que o Matarazzo construiu um porto para ele ao lado do Porto Barão do Tefé, cujas ruínas estão até hoje lá para todo mundo ver e testemunhar essa história. E era um dos maiores portos do Brasil, né? O próprio porto privado do Matarazzo, né? Porque ali era um local importante para comércio e navegação portuária. Então, o Getúlio Vargas, pá, caneteou lá e diz, ó, fecha essas duas companhias. Claro que a Antonina, que vivia do porto, entrou numa grande crise econômica e social. Uhum. Mais de dois terços das operações portuárias simplesmente sumiram do dia para a noite. Então, aquilo gerou inúmeros desemprego, fechamento de firmas, comércio. A cidade entrou numa grande depressão, né? E o sistema político, né, senadores, o governador da época do estado do Paraná, não sei se era Bento Munhoz, se era não, acho que Bento Munhoz veio depois, não sei se Moisés Lupion, alguém assim, senadores, prefeitos, deputados, tal, ninguém conseguia chegar no Getúlio Vargas, ou se chegava, não conseguia mudar a decisão dele. Uhum. No desespero, o chefe escoteiro da época, chamado Manuel Eufrásio Picanso, a família Picanso hoje é muito conhecida na região toda, né? Uhum. Tem até netos do Manuel Picanso, um é professor de geologia lá na Unicamp, na Universidade de Campinas, tem uma outra que é professora aqui na Universidade Federal do Paraná, mas acho que já se aposentou também, ou está em via de se aposentar. Então, eles deixaram um legado muito importante para a cidade. E criaram o Grupo Escoteiro Vale Porto em 1938. Então, Uhum. eu tenho umas fotos lá da época, assim, aquela criançadinha, né, de bermudinha e tudo mais. Na época, assim,
Ali em Antonina, muita gente pobre, né, etc e tal. Mas o movimento escoteiro foi revolucionário na região toda, né, para trazer um sistema educacional que tem mais de 100 anos de idade, que até hoje ele é um método de educação, assim, moderno, no sentido que se oferece por aí. Sim. Bom, o chefe escoteiro pegou lá: "Ó, pessoal, eh, nós vamos preciso de cinco escoteiros voluntários", pegaram, um tinha 16 anos de idade, outro tinha 17. Daí os outros acho que eram 18, 19 e mais um lá que acho que tinha 21 anos de idade, mas todos jovens, assim, bem novos. Aham. Nós vamos fazer uma missão para o Rio de Janeiro, vocês vão levar uma carta da comunidade, assinada pela comunidade, com todo mundo, pedindo para retornar às operações dessas 2 companhias de navegação. Só que é o seguinte, vocês vão a pé para o Rio de Janeiro, porque se vocês pegarem Aham. trem aqui e tudo mais, tal, nem tinha BR-116 ainda, né. Aham. Não tinha não, nem acho que 1900 e tinha a estrada de ferro, mas 1941 acho que a 277 ainda não era, pra o acesso ao litoral era pela Vila Graciosa. Uhum. Então, eles caminharam, eh, 1.600 quilômetros a pé de Antonina até o Rio de Janeiro. Uma caminhada de 45 dias. Nossa. Um deles tinha traços de japonês, porque é da fa da fa porque aqui em Antonina, no século XIX, veio um assentamento de 450 japoneses que foram mandados para cá, né, e para colonizar a região, né, o estado naquela época o estado era uma grande floresta, né, tal. Uhum. Não, no Maringá, Londrina, Cascavel nem eram cidades importantes, eram pequenos povoados. Sim. E esses meninos passaram passaram momentos críticos, momentos divertidos e tudo mais, né. A gente está tentando editar um livro sobre essa história, tem os diários e tudo. Legal. E conseguiram chegar lá, né, no Rio de Janeiro e entregar essa carta para o Getúlio Vargas. Daí tem uma foto que ficou ícone, né, nessa história toda, se você procurar na internet vai aparecer lá. Uhum. Procurar a saga dos Escoteiros de Antonina, Getúlio Vargas, então, o que você botar lá no mecanismo de busca, vai aparecer. Tem a RPC uma vez fez um filminho lá, assim, de 15 minutos, encenando essa história, né, é um filme Uhum. um pouquinho romanceado, mas, Uhum. dá a entender. Pra você ter uma ideia, eles subiram o caminho do telégrafo aqui, que é você sai por uma caminha para quem vai para Guaraqueçaba, né, que você vai entrando ali por baixo da Serra do Mar, esse caminho do telégrafo sobe, sai lá para cima, perto para frente da represa do Capivari, então eles foram andando por uma trilha, assim, não foi nem por estrada, Uhum. e fizeram essa empreitada aí. E Nossa. conseguiram. Daí o Getúlio Vargas mandou reabrir o porto, né, e Aham. aí a cidade voltou àquele dinamismo econômico e tudo mais. Olha só. Bom, daí o Grupo Escoteiro Vale Porto, ele existiu até os anos 80. Daí por falta esse problema do Brasil aí que eu comentei, né, por falta de adultos, de liderança e tal, o movimento escoteiro acabou, Uhum. né, em Antonina. Fechou as portas e tal, ficou lá um terreninho lá com uma sede, onde é a sede de uma escola de samba da Capela. Eh, e aí em 1900 em 2015, né, aquela coisa que eu virei velejador, né, tal, Uhum. Marinha não é bem velejador, eu virei um homem do mar, assim, né, porque eu Aham. gosto de velejar, eu gosto de ficar eu gosto de ir para as ilhas, eu gosto de ficar no mar, né. E Sim. daí é óbvio que a vela é a quintessência da relação entre o homem e o mar. Eh, aí eu olhei assim, eu tinha um veleiro lá no Clube Náutico de Antonina, falei assim: "Pô, cara", eu entrei na diretoria do clube, né, aquela coisa da liderança, assim, lá de você se envolver sempre com a sociedade, com a sua comunidade que você participa, acabei entrando lá, chamaram para ajudar lá na parte financeira, como eu era economista, Uhum. daí fui indo, daí me botaram lá como Comodoro do Clube Náutico de Antonina, fiquei 3 gestões consecutivas, assim, como sendo reeleito Comodoro por 3 vezes. Conseguimos O clube estava numa situação financeira muito complicada, com N problemas, nós resgatamos o clube, recuperamos a capacidade de investimento e tal.
Eu falei, olha, para a diretoria da época, falei, ó, uma coisa que tá me deixando assim, né, que eu acho que eu gostaria de ver, né? Uhum. O clube como por, assim, tá aqui na cidade, né, muita gente de Curitiba, de fora, as pessoas às vezes vêm só o final de semana, porque não tem tempo e tal. Falei: "Ó, tudo bem, o clube dá emprego, movimenta a cidade e tal, as pessoas vêm para o barco, vêm jantar, tem uma equipe de marinheiros lá trabalhando, aqui passa barco, passa avião, passa tudo". Não tem problema. Eh, não, mas o clube é aquela coisa, assim, sempre a gente sempre quer mais, né. Falei: "Ó, porque o clube precisa ter um projeto social para a cidade". Né, Uhum. ligado ao mar, assim, para envolver é uma comunidade relativamente pobre. Se pegar o índice de desenvolvimento humano, de IDH e outros indicadores de vulnerabilidade social e tudo mais, Antonina sempre está lá entre as últimas cidades, entre as 399 do Paraná, né. Uhum. Então, Hã. cara, a gente não pode ficar só no nosso mundinho fechado aqui. E aí, como eu já era escoteiro, eu já tinha um pé no mar, tinha um pé dentro do movimento escoteiro, falei: "Ó, vamos abrir um grupo escoteiro". Uhum. Ele na época também o clube era muito pouco movimentado, né, então, pouco frequentado por crianças e tudo mais. Aquilo começou a dar um brilho lá dentro do clube, né, e eh, e aí assim, e aí aquilo impulsionou, falei: "Olha, em vez de eu abrir o grupo escoteiro como ele era antes lá, o Vale Porto", até pensei, né, vamos resgatar essa história para deixar ela viva. Uhum. Mas aí olhando para o mar, eu falei assim: "Não pode, cara, aqui a vocação de Antonina é o mar, a natureza, a Serra do Mar, é muito Sim. mais turismo na natureza do que qualquer outra coisa, né". A atividade portuária é super importante. Hoje tem o porto da Ponta do Félix lá, que é um grande operador portuário, que Uhum. movimenta também bastante a cidade, né. Mas não dá, ó, só o porto sozinho não vai dar conta de sustentar uma cidade inteira, né, Uhum. precisa mais. Então, eu falei: "Olha, é turismo". Daí falaram: "Então vamos abrir um grupo escoteiro do mar". Daí nós abrimos um grupo escoteiro do mar, Uhum. começamos do zero, né. Aham. Aí, pra você ter uma ideia, assim, ó, o nosso primeiro barco foi um caiaque. E a estratégia para conseguir esse caiaque era o seguinte: tinha um evento na cidade lá de Antonina, de Feira-Mar, para começar a promover o turismo, isso lá em 2015, né, quando a gente fundou o grupo escoteiro. Uhum. E eles iam sortear um caiaque para os inscritos no evento. Aí eu saí correndo pegando tudo quanto é amigo, conhecido, tal, falou: "Ó, me empresta o caiaque aí, me empresta o caiaque". A gente escreveu umas 20 crianças no caiaque. Então a gente Uhum. era 60% dos De chance. participantes do evento. O acerto entre nós era o seguinte: se algum de vocês for sorteado, o caiaque é do grupo escoteiro, né. Vocês vão se inscrever lá, tal. Assim, o resultado é coletivo. Aham. Dito e feito, cara, o cara puxou o papelzinho lá, saiu o nome de um escoteiro lá, tal, grupo escoteiro. Aí eu só: "Esse aí é escoteiro", sabe. Ganhamos o nosso primeiro caiaque. Daí nós Hã. começamos a contatos aqui, contatos lá, Uhum. muitas pessoas, assim, simpatizando. Ah, recebemos doações, depois nós recebemos as doações da Secretaria de Turismo Secretaria de Esporte do Governo do Estado, que tinha uns barcos abandonados, né. Uhum. Hoje nós temos no grupo escoteiro, fora o veleiro escola que está agora, eu tenho só lá em Antonina 32 barcos, né, Olha à só. disposição dos escoteiros. Alguns são tem que Uhum. terminar de reformar, alguns estão quebrados, estragados. Esses barcos que vieram da Secretaria de Turismo também vieram todos incompletos, né, Uhum. E o tá, que que são? deteriorados São e tudo são mais. veleiros menores, caiaques, todo tipo, assim? Laser, Hobbycat, tem um Snipe, tem um Optimist, né, eh Uhum. a gente tem um Ranger 22, que é um veleiro oceânico. Agora chegou mais um lá, que está cedido, né, não é do grupo escoteiro, mas está cedido, tá lá, que é um Spring 25. Então, assim, tem Legal. em Todo tipo. breve, aí essa história toda, ó, isso é legal. A gente estava lá, depois por questões, internas do clube lá, os escoteiros não puderam continuar mais dentro do clube, entrou uma nova diretoria e mudou as coisas e tiraram o projeto social de lá. Mas eu falei: "Tudo bem, questões, né, o clube tem lá a sua autonomia". Eh, a gente estava já também em tratativa, que precisava ampliar mais esse projeto e em negociação com a APA é a Associação dos Portos de Paranaguá e Antonina, a APPA. Uhum.
Então, eu conversei com o presidente, com o diretor de meio ambiente lá. O presidente é o Luiz Fernando, o diretor é o João Paulo Santana. São duas pessoas maravilhosas, assim, estão na gestão atual do Porto de Paranaguá. Você vê o Porto batendo recordes e recordes e recordes. Essa é a Uhum, equipe atual. Fui lá, mostrei a situação para eles. Falei, "Ah, vimos a legislação e conseguimos a doação de um espaço lá no Porto Barão de Tefé, para a instalação de uma sede náutica dos escoteiros, com uma rampa de acesso ao mar e tudo mais. Então, nós temos lá uma sessão de uso por 20 anos, renovável por mais 20. Então, a gente tem um horizonte aí de 40 anos, que nós estamos agora em fase de construir uma sede náutica e olha, colocar todos esses 32 barcos hoje lá, né? Então, assim, uhum, a gente tem hoje nós temos barcos guardados em container e tudo mais, só na iminência de poder terminar de construir essa sede náutica aí. Nesse mesmo espaço, um ano depois que nós obtivemos esse espaço nosso lá no Porto Barão do Tefé. O Porto Barão do Tefé é o mesmo que os escoteiros ajudaram a salvar lá atrás, né? uhum, Falei, olha, a gente lá atrás os escoteiros já salvaram o Porto uma vez, né? Então a gente vamos continuar essa parceria, porque acho que nós temos muito mais a oferecer para a sociedade, né? E aí nós criamos o projeto lá, tal. Este ano, não, ano passado, 2024, no final do ano, foi feita uma segunda sessão de uso daí de toda a área para uma marina público-privada que vai ser construída lá, que é uma marina de Antonina, né? Então, a gente teve uma sessão de uso anterior, depois, um ano depois, essa sessão de uso da marina, aonde a gente vai estar inserido dentro do projeto da marina, né? É uma marina, pra você ter uma ideia lá, assim, o espaço lá que a marina vai usar é gigantesco, assim, vai ser uma das maiores do sul do Brasil, se não do Brasil inteiro, né? uhum, É, e esse projeto vai começar a sair do papel lá do meio do ano para frente, na fase de licenciamento ambiental e tudo mais, né? Os contratos já foram feitos e tudo. Então, nós vamos ter, a partir do final desse ano para o ano que vem, uma realidade completamente diferente lá em Antonina e no litoral do Paraná inteiro, uhum, com base nesse projeto da Nova Marina, que é um projeto recente aí do governo do governo do estado, que está reestruturando um pouco a infraestrutura náutica do estado. uhum. Então, assim, tem muita história que ainda nem começou, né? Que vai vir daqui para frente e tal. Então, Sim, hoje está difícil a gente segurar a ansiedade, não só nossa, mas dos jovens, né? Para poder, né? Quando a gente tem na nossa sede hoje lá tem um banner gigantesco, assim, com o projeto da sede lá na parede, né? Toda semana sim. alguma criança pergunta, chefe, já começou a construir lá, né? Quando é que a gente vai lá e não sei o quê? Eu falo, calma, tudo a seu tempo. É. O fruto verde não cai do pé, tem que amadurecer. Então, Basílio, a gente não falou ainda sobre a Escola do Mar Liberdade. Qual que é a relação dela com o grupo escoteiro? O que que faz essa escola? Ah, boa. Esse é um projeto assim que eu acho muito interessante, assim, impactante, e é onde a gente está apostando muitas as fichas agora. Quando a gente criou o Grupo Escoteiro, a gente criou também uma espécie de departamento dentro do Grupo Escoteiro, que era um programa de extensão comunitária. Na universidade é muito comum a gente ter projetos de extensão universitária. O que que é isso, né? É uma maneira de a universidade ir para as comunidades, levar conhecimento científico, levar o que se passa dentro das comunidades para pessoas que não necessariamente fizeram vestibular, sentaram lá como alunos nas carteiras, tal, estudaram, fizeram graduação, mestrado, doutorado. Então, é uma maneira de democratizar aquilo que se faz dentro das universidades. Isso é muito forte dentro das universidades públicas, né? Então, a gente pode, com projetos de extensão universitária, a gente vai nas comunidades, desenvolve programas de melhorias, senta com a comunidade, vê e tal. Inúmeras soluções, às vezes, para problemas locais foram gestadas nesses projetos de extensão, né? Aí eu falei, bom, qual a experiência que eu tive na universidade como professor e tudo mais? Falei, olha, eu vou pegar esse modelinho aí de extensão e vou fazer isso lá no Grupo Escoteiro. Aí nós criamos, junto com a fundação do Grupo Escoteiro, a Escola do Mar Liberdade. O que que ela faz? Ela oferece, não só para os escoteiros, mas para a comunidade como um todo, aberto também para quem não é comunidade, uma escola de vela, que tem vela, remo e tal, então é uma atividade esportiva,
inclusive para a formação de atletas que eventualmente gostem de esporte, querem seguir uma carreira esportiva, então a gente prepara velejadores, remadores e tudo mais, mas especialmente vela, né? Dentro da Escola do Mar tem uma oficina naval, que é uma oficina escola, aonde esses jovens e crianças e tal começam a aprender a mexer com materiais, com ferramentas, com conhecimentos de elétrica, mecânica, marinharia, arte naval, construção naval, como é que faz um barquinho, né, tal. Mas tudo isso em escala educacional, não em escala comercial. Não é uma oficina para vender serviço, é uma oficina para educar jovens, né? A terceira linha é oficina de meio ambiente, tá? Então, agora, com essa sede lá no Porto, no Porto Barão do Tefé, na Nova Marina, a gente vai ter um espaço exclusivo para potencializar essas atividades. A gente já faz isso com o grupo escoteiro, mas numa menor escala, né? Então, a gente já assinou um termo de cooperação com a Prefeitura Municipal de Antonina para receber crianças no contraturno das escolas para frequentar a Escola do Mar Liberdade. Então, a Escola do Mar é para ensinar um monte de coisas relacionadas ao meio ambiente e à vida marinha e até mesmo como profissão no mar. Então, com a instalação da nova marina lá, por exemplo, vai precisar de muita mão de obra lá. E se não tiver gente com conhecimento sobre as coisas do mar, cara, a mão de obra vem de fora, não da cidade. Então, nós estamos em parceria com a Marinha, com a Marina também de Antonina, a gente já assinou um termo de cooperação com a Marina. Assim que as obras tiverem início e as condições de infraestrutura estiverem resolvidas, a gente começa a operar, né? E a Escola do Mar tem uma ligação histórica. Teve aquela história dos escoteiros lá com Getúlio Vargas, né? Mas tem uma Uhum. história de Antonina é cheia de história. Tem até ET lá, que uma nave espacial que pousou lá no Bairro Alto, lá naquela região, já saiu em revista. Antonina além de ser uma cidade histórica, né? Também é uma Uhum. cidade de histórias, assim. Sim. E tem uma história de um sujeito que era um marinheiro americano, canadense e naturalizado americano, que nasceu lá por 1840, mais ou menos. Era uma família de marinheiros, o pai dele era marinheiro, mas o pai dele, os negócios lá depois da família com o mar, foram não dando muito certo lá e tal. O pai dele virou sapateiro e queria que ele virasse também sapateiro para sobreviver, né? Era como se hoje fosse, você vai fazer engenharia, você vai fazer, Uhum. vai ser jogador de futebol, sei lá, a profissão que todo mundo sonha para ganhar dinheiro aí e tal. Daí todo mundo vai Uhum. trabalhar nessas coisas sem gostar, né? E a grande maioria vai por dinheiro, e esse é o cara. E ele se recusou, cara. Com Uhum. 13 anos de idade, ele saiu de casa e falou: eu não vou ser sapateiro, eu vou ser marinheiro. O nome dele é Joshua Slocum. Uhum. É. E aí ele arrumou um emprego lá no navio, foi lá, começou a lavar, conversa, trabalhar lá, né? E saiu de casa, com 13 anos de idade. Só que era um cara assim, ele estudava, gostava de estudar e tudo mais, foi indo, foi galgando, foi se aperfeiçoando autodidaticamente e virou capitão Joshua Sloan. Uhum. E uma vez, dos trabalhos que ele fez foi trazer um navio de guerra que o Brasil comprou, se não me engano, dos Estados Unidos. Acho que era um navio que foi usado na guerra da CCC. Não, um navio antigo de guerra, lá, não lembro o nome. Uhum. Ele trouxe o navio para cá, entregou, né? Acho que era o Marechal Hermes, ainda que estava assumindo na época do Brasil. 1889, o Brasil se transformou em república, né? Um pouco Sim. antes disso, ele trouxe esse navio para cá, 1880, 82, por aí. E o Brasil não, o governo brasileiro não pagou ele, deu cano. Hum. Que Deu, coisa. ficou sem dinheiro, né? Tal, daí Aham. voltou para. Nessa vinda dele, ele conseguiu comprar um barco, assim, né, na vida marinha dele, um veleiro grande, de 3 mastros, de cento e poucos pés, era um dos maiores barcos, assim, bonito, assim, lindíssimo, um barco ultra veloz para a época. Então, assim, aqueles barcos com aquelas velas grandonas, 3 mastros, assim, tal, tipo, não era caravela, que era um barco português, mas eram os chamados clippers. Hum.
E ele fazia várias rotas no mundo inteiro, transportando mercadorias. Fazia a rota do chá, entre China e Europa, ali, Oriente. Fazia rotas tinha uma rota que ele fazia, era de Boston, Estados Unidos, parava aqui em Antonina, Guaraqueçaba, Paranaguá, essa região, e depois ia para Montevidéu, Argentina, transportando erva mate, madeira e tudo mais. Uhum. E aconteceu que ele foi para a Argentina, na volta veio, parou aqui em Paranaguá, fazer os negócios dele e tal. Estava em Guaraqueçaba com esse veleiro gigantesco. Hoje, se ele entrasse aqui com o veleiro dele, parava a Bahia inteira para todo mundo vir ver o barco. É. Chamava-se Aquidneck. Naufragou aqui entre Guaraqueçaba e Paranaguá. Hum. E perdeu esse barco. Ele encalhou num banco de areia que existe até hoje, né? Uhum. Uma frente fria, igual essa que desse vento que está entrando aí. Guaraqueçaba é uma frente fria que está entrando, que vem lá do sul. Só que foi uma frente fria muito mais forte que essa. O barco ficou preso na areia, batendo, 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 quebrou tudo. Ele Uhum. ficou um ano morando na região aqui, né? Uhum. Nessa tripulação que ele veio da Argentina, tinha 2 marinheiros que ele contratou lá, que eram uns caras meio mal encarados, assim. Uhum. Os caras tentaram roubar ele, sequestrar a esposa, amarrar. Como ele já era um cara matuto, ele acabou, né? Quando os caras tentaram prender ele, amarrar a esposa, tal, não sei o quê, para roubar o dinheiro que ele tinha, o cara rolou lá uma Uhum. luta entre eles e tal. O Sloco passou fogo e matou os caras lá. Em defesa própria. Foi Uhum. julgado ali na Colina, no tribunal, e tal, e declararam ele inocente e tudo mais. Uhum. Como ele perdeu o barco, ele ficou um ano morando na região aqui, né? Uhum. Então ninguém sabe, não está muito detalhado assim, se ele morou lá em Guaraqueçaba, ficou morando aqui em Paranaguá, ou Antonina, e tal. Uhum. E construiu um barco, era ele, a esposa, eh, e 2 filhos. Assim, já era a segunda esposa. A primeira morreu já quando ele tinha a Queen, né? Aí. Uhum. Um era 8 anos de idade e outro era de 15. Construiu um barco de 37 pés, Hum. com machado, fabricando os pregos, assim, porque não tinha. O que ele conseguiu salvar lá do navio que ele naufragou. E depois de um ano, ele põe esse barco na água aqui, né? E sai de Antonina, Paranaguá, Hum. acho que o desentrave da papelada do barco, não sei se foi lá em Antonina, foi aqui em Paranaguá. Mas ele falava muito de Antonina, que eram assim, os lugares mais belos do mundo que ele encontrou. Hum. Ele volta para os Estados Unidos fazendo uma viagem de 5.500 milhas com a esposa e o filho Abel. O barco dele era metade do veleiro escola, pra você ter Aham. uma ideia. Né? Construído na As mão mesmo. laterais, para reforçar, ele botou aquele bambu amarelo que a gente tem na região aqui, porque ao mesmo tempo que Hum. ele é estruturalmente forte, ele também boia, né? Tá, né? Uhum. Vários motivos. E leva a família sã e salva para os Estados Unidos. Hum. O incrível dessa história é que ele põe o barco na água no dia 13 de maio de 1888. Ele construiu e Hum. tal, mas daí é o dia que oficialmente o barco deu, de uma assim, ó, o batimento de quilha, como a gente modernamente fala, né? Que é o dia que o Uhum. barco desce para a água e começa a navegar. Então, Uhum. oficialmente foi nessa data, quando a princesa Isabel assinou o fim da escravidão no Brasil. Então, a escravidão acabou no Brasil, pelo menos no papel, em 13 de maio de 1888, o dia que ele coloca o barco na água. Aí Nossa. ele dá o nome do barco de Liberdade, em Hum. português. Ah, Ele não que põe o legal. nome Freedom ou Liberty em inglês. Ele dá o nome do barco de Liberdade. Que Daí ele legal. chega nos Estados Unidos e escreve um livro, Aham. The Voyage of Liberdade, contando a história que ele fazia as rotas de Boston, Antonina, o que ele encontrava aqui, o que aconteceu, essa história do assassinato, ele conta lá no livro, Uhum. fala das belezas do local e tal, né? E o livro se torna um best-seller mundial. Hum. Depois ele volta para os Estados Unidos, constrói um segundo barco chamado Spray, com o qual daí ele já tinha, né, os filhos cresceram, já foram trabalhar, já estava meio sozinho, aquele negócio todo e tal, o que que eu vou fazer da vida e tal. Ganhou um barco que estava lá no meio do mangue, lá também, lá nos Estados Unidos, tudo meio mal cuidado, apodrecendo, restaurou o barco, Uhum. implementou algumas melhorias e inventou um negócio que é uma mastreação, que você põe um mastro na proa do barco, assim, com uma vela triangular e tal,
A Uhum. gente chama hoje de mastreação do tipo sloop, né. Uhum. É uma maneira específica de você combinar as velas. Como ele é um cara muito experiente com vela, conhecia técnicas do mundo inteiro, do Egito, China e tal, fazia todas as o globo, ele já tinha dado várias voltas ao mundo, ele ajustou uma nova maneira, ele falou: "Ó, eu preciso de um barco para pilotar sozinho", e foi o primeiro cara que deu a volta ao mundo num veleiro em solitário. Nossa. Passou aqui de novo aqui pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil, desceu lá para Argentina, passou no Cabo Horn lá entre o sul da América do Sul e Antártica, que é o pior lugar do mundo. Foi Uhum. no sentido contrário dos ventos, que é o mais difícil ainda. Subiu o Chile, entrou no Pacífico, deu a volta, saiu lá no Japão, lá na Austrália e tal, e voltou para a Europa. Daí ele escreve um segundo livro chamado Alone Around the World, Sozinho Uhum. ao Redor do Mundo. Bom, então essa história para não Uau. passar essa história do lá da Antonina, com o Liberdade, Uhum. é com esse projeto Escola do Mar Liberdade, o símbolo da logomarca do projeto é o barco que ele construiu aqui em Antonina, né, Hum. que é um barquinho de 3 velas, com as velas do tipo chinesa, tal, bonitinho de você ver, assim. Uhum. E aí eu falei assim: "Olha, esse nosso projeto hoje é um projeto de inclusão social, para você dar oportunidade para as pessoas, sejam elas pobres, ricas ou não, não interessa, qualquer pessoa, é um projeto aberto para qualquer pessoa. Conhecer o mar, conhecer o mundo da navegação, conhecer as profissões que tem no mar e tudo mais, né. Uhum. Então é um projeto de inclusão social". Eu falei: "Olha, no século XIX, 1888, liberdade significava o fim da escravidão. No século XXI, liberdade significa, igualdade de oportunidades, não de renda, de Uhum. oportunidades. Esse conceito de igualdade de oportunidades é de um economista indiano chamado Amartya Sen, que ganhou o prêmio Nobel na década de 80 pelas obras que ele fez. Não é aquele banqueiro famoso lá, o Yunus, né, que criou um banco com Uhum. as mulheres, que está revolucionando a Índia lá, com crédito para as mulheres. É outro, é um economista, acadêmico e tudo mais, que ganhou o prêmio Nobel. Então ele escreveu um livro chamado Desenvolvimento como Liberdade, desenvolvimento econômico, social e tal. Ele falou: "Olha, uma sociedade desenvolvida não é uma sociedade rica, é Uhum. uma sociedade onde as pessoas elas podem ser o que elas querem. Se eu quiser ser um médico, se eu nasci numa favela e quiser ser um médico, eu tenho que ter os instrumentos e equipamentos sociais que me permita ter acesso aos estudos, e eu possa se transformar em um médico. Aí, no andar da carruagem, as competências individuais vai dizer se ele consegue ser médico ou não, se ele está sonhando muito alto, né, falando do Uhum. sonho anteriormente, ou não. Então, modernamente, a Escola do Mar Liberdade é Hum. isso, é inclusão Que legal. social dentro da ótica de desenvolvimento como liberdade, baseados nas ideias do Amartya Sen. Uhum. Então, com a Escola do Mar, a gente conseguiu amarrar uma história e uma energia que é acumulada por essa história, que começou lá com o Slocum, quando ele deu o Legal. nome do barco dele como Liberdade, porque era o fim da escravidão. Uhum. Mas hoje, o que a gente precisa aqui na região do Paraná é dar oportunidade para essas crianças todas que moram num ecossistema, num lagamar, e não conhecem nada do mar. E, e de repente elas podem ter um mundo enorme pela frente. Então é isso que significa Escola do Mar Liberdade, que nós estamos prestes a, assim que tiver essa infraestrutura lá no porto, poder, poder botar isso para rodar assim na sua capacidade máxima. A gente quer atender ali pelo menos umas 150 crianças, assim, em diversas turmas, né, com gente contratada e tudo mais, né. Então, eu acho um Muito legal. projeto assim, digo, se eu morrer, assim, ó, botar esse projeto para rodar e morrer, cara, terminou o meu sonho. Aí eu não tenho mais por que viver. Que legal. E que legal ter essa história lá de origem, né, para Isso. fundamentar isso, para inspirar tudo isso, né. Muito legal Não, mesmo. e é uma história da região aqui, sabe. Sim. Em qualquer outro lugar tinha que ser uma história diferente. Uhum. Por isso que é aquela questão de o que que eu tenho que fazer pela comunidade, você tem que conhecer a história local, cara. Daí, a partir dali que você vai construir o significado das coisas. E esse Sim. significado, cara, assim, se você olha por aí no mundo inteiro, não tem uma história assim tão belíssima. O Pois é. Slocum é considerado, assim, o pai da navegação à vela por lazer e tudo mais. Se Hum. pegar tem um vídeo do Eduardo Bueno, né, do jornalista lá,
em que ele fez um vídeo sobre o Slocum aqui. Ele Uhum. fala assim, não é Vasco da Gama, não é Cabral, não é Américo Vespucci, não é Colombo, Uhum. Fernando Magalhães, esses caras não são os maiores marinheiros do mundo. O maior marinheiro do mundo é o Slocum. Uhum. Só para você ter uma ideia, assim, as pessoas Uhum. entenderem de quem nós estamos falando, né? O cara, dentro desse Aquilineck, desse barco, ele viajava, assim, ele tinha uma biblioteca a bordo, Uhum. então era um cara muito culto, Sim. né? Tinha um piano, a esposa dele tocava piano, ele arranhava um pouquinho e tal. É, eu tenho uma tradução para o português do livro dele, em que o, a orelha do livro, lá no prefácio, diz assim, do tradutor, né? Diz, olha, existem dois grandes escritores no mundo náutico lá. Um é o Jack London, escreveu Caninos Brancos, escreveu Lobos do Mar, que é um livro fantástico para ler e tudo mais. Jack London, né, esse cara falava assim, esse cronista, Jack London era um escritor que se transformou em marinheiro. Uhum. Né? Na metade da vida, Jack London descobriu o mundo do mar e começou a escrever sobre o mar, as pessoas, as psicologias, né, as psicopatias que também tem no mundo náutico, né, aqueles capitão lá cheio de ódio nos olhos e não sei o que tal, Uhum. os motins e tudo mais. Então eles diziam assim, o Jack London era um marinheiro que se transformou num escritor. O Uhum. Slocum, com esses dois livros, É o contrário, na verdade. claro, o Jack London era um escritor que se transformou no marinheiro e o Isso. Slocum era um marinheiro que se transformou no escritor. Tão bem ele escrevia. Sim, Então, assim, que e essa legal. história é uma história nossa aqui da região, aqui de Paranaguá, Guaraqueçaba e Antonina. Se você andar na região aqui, não tem nenhuma plaquinha sobre ele, cara. Pois é, né? É uma coisa que tinha que recuperar Ah, fisicamente, assim, né? nessa construção que nós vamos fazer lá, É. o nome da obra toda é Complexo Uhum. Náutico Esportivo Joshua Slocum, o nome do prédio, né? Uhum. Então, a gente vai inaugurar o nome do prédio. O nome do prédio não é um político aí, não é esses caras que ficam. Não, cara, é alguém que historicamente merece esse nome. Sim, Então, nós vamos ter bem grande lá, né? O complexo lá, é um galpão. A construção nossa lá vai ter lá uma guardaria para embarcação, né? Nós somos 32 barcos no grupo escoteiro lá, para você ter uma ideia. Não é pouca coisa, tem milhões de reais em patrimônio lá, que sim. tem que fazer isso aí rodar para a sociedade. Então, assim, a estrutura toda vai receber, vai estar bem grande lá, a placa, o quadro, o nome dele, a história toda transformada em museu e tudo, dessa história que hoje está apagada na região. As escolas não têm isso no currículo das escolas, ficam vendo a história dos outros países lá do outro lado do mundo. É interessante, mas e a nossa história? Pois é. A Escola do Mar Liberdade vai desenterrar tudo isso. Ah, que legal. Boa sorte, que dê muito certo tudo isso. Assim espero, cara. Isso tem que acontecer, cara. Não pode ficar assim no mundo dos sonhos, né? Com certeza. Então, Basílio, estava te perguntando, né? Bom, você já falou bastante aí dos projetos futuros, né? E como que outros grupos escoteiros, pessoal que queira conhecer o projeto, tem como entrar em contato com você para saber mais, para participar de alguma atividade eventualmente? Tem. Pode entrar em contato comigo, né? Os escoteiros do Mar de Antonina, tal. Ou então procurar pelo chefe Marco Bortoli, que ele é o responsável atual pela administração do veleiro, né? Assim, ele, tipo assim, é o nosso, como assim, chefe máximo aí que coordena lá. Então, em geral, os escoteiros que vão participar, eles passam um e-mail para o Marco, tenta agendar uma data, a gente vê se a data, se o barco já não vai estar sendo usado por outras pessoas antes, né? E aí a gente vai montando uma programação. A gente tem planos aí pro barco mais para frente para levar ele até passar uma temporada em Santa Catarina, passar uma temporada em São Paulo, no Rio, Rio Grande do Sul. Mas isso requer, assim, uma viagem dessa mais demorada, né? Requer uma viagem um custo relativamente alto, né? Você tem diesel, você tem transporte, equipamentos e tudo mais. Atualmente o barco está passando por uma manutenção, nós estamos precisamos trocar o hélice dele, já está com eletrólise, né? A eletrólise é um problema de corrente elétrica que acaba quando você esfrega demais o braço assim,
em algum material meio seco, assim, ele arrepia tudo, né? Tipo, sim, é porque os elétrons eles procuram, eles tentam escapar por algum lugar, né? Eles vão para as pontas. E o hélice é uma ponta que toda a eletricidade que está sobrando, que não tem para onde ir, ela vai procurando os metais para fugir, né? Para ir para o ambiente. Então é uma hélice muito antiga, né? Tudo mais, e tal. Então está na hora de trocar agora. Então, nós temporariamente o barco está em manutenção, assim, nos próximos dias aí, um mês e tudo, até poder fazer essa. Uma hélice não é um equipamento barato, especialmente pelo tamanho desse barco aqui. Ó, a hélice pesa, ela dá assim, ó, isso aqui, ó, do tamanho assim, com os braços abertos. Então, sim. o problema, o barco grande assim é bonito, né? Assim, você se sente, assim, um verdadeiro navegador, assim, do tempo da descoberta e tudo, mas tem outro lado que não é fácil manter uma embarcação dessa. Esse é um grande desafio, né? Precisa de Sim. muita gente trabalhando, precisa de recurso e tudo. E Então, quantas agora a gente está pessoas indo atrás de que... um patrocínio com alguma empresa, ou duas e tal, que se proponham a não apenas a patrocinar o barco em si, né, mas um Uhum, programa todo educacional e ambiental, né? Tem um projeto aí que está tentando ver se também destrava aí com o barco, por exemplo, é pegar esse barco, né? Existem um monte de escolas públicas na região aqui de toda a Baía de Paranaguá, né, que é o Lagamar de Paranaguá, desde lá Superagui, Guaraqueçaba, Medeiros, Ilha Rasa, aqui, Piaçaguera, lá para cima para Antonina, Ilha do Teixeira, onde a gente possa ir com esse barco levando um conteúdo pedagógico de meio ambiente, né? Assim, falando sobre, ensinando sobre um programa educacional contendo oceanografia, navegação, o próprio barco em si, né? Como equipamento, como é que funciona, botar essas crianças a bordo, tudo mais. Meio ambiente digamos assim, o que que é o manguezal, né, que é uma coisa desconhecida aí por muita gente, né, que vem para o litoral, nem sabe o que que é um mangue, né? Vai sim. lá, entra no mangue lá, aquele negócio meio fedido assim, né? Não, isso aqui está tudo poluído, mas não é, é material orgânico em decomposição, né? Mangue estoca mais carbono. O lodo que tem no mangue estoca 5 vezes mais carbono do que a floresta amazônica numa mesma área, né? Então, o mangue presta um monte de serviços ambientais que as pessoas desconhecem, né? Tem a própria cultura caiçara na região que está morrendo, né? Essas canoazinhas que ficam passando aqui e tal. Antigamente se construía ela de madeira, hoje em dia já não pode mais, porque a madeira está em extinção, que é uma árvore chamada guapuruvu, é uma das árvores mais bonitas da Mata Atlântica, Sim. nativa. Então, nós queremos desenvolver um projeto, né, que tem oceanografia, meteorologia, mar, navegação, proteção de manguezal e tudo, para conteúdo infantil para jovens, né, dessas escolas e conteúdos para professores, em parceria com a Universidade Federal do Paraná, com a Unespar e tudo mais. A gente só está indo atrás, né, organizando esse projeto, indo atrás de patrocínio. E esse barco vai Legal. correr todas essas escolas, né, durante o ano, né, em datas pré-programadas e tudo mais, Uhum. levando todo esse conteúdo, né, e não só para jovens, né, um conteúdo para formação de professores, né, Uhum. que possam usar, digamos assim, técnicas mais avançadas de pesquisa, do conhecimento científico e tal, sobre esse ecossistema que nós temos aqui no Paraná, que é único no mundo, né? O Paraná tem uma das maiores áreas de manguezais preservadas do país, né? Tem bastante manguezal lá na bacia do Parnaíba, aquela região toda lá, tal. Mas nada é tão, por exemplo, o manguezal de Antonina, praticamente, salvo 5% que já foi destruído, né? Uhum. Agora tem invasões de terra lá perto da praia tem uma a Praia do Gomes, né, que não é areia, mas é só uma região assim que tem acesso, e tal. Então, as coisas estão sob ameaça, né, de meio ambiente, né? Uma demanda, né, de muita gente querendo abrir chacrinhas lá no meio da serra e tudo mais. Toda vez que você abre uma estrada, né, se corta as árvores para construir tua casa e tal,
ok, né? Eu posso viver na natureza, tudo. Mas aquilo você descobre uma parte da encosta do morro que gera muito assoreio, né? E se Uhum. vê o que aconteceu com a costa de Santa Catarina, lá que todo mundo vê lá como sendo um grande desenvolvimento, mas a cidade de Camboriú, a praia de Camboriú foi Uhum. destruída, né? Por Coberta, um grande né? processo Sem especulativo. sol, né? Então aqui, né, o grande desafio nosso aqui na Bahia toda, né, é como é que a gente desenvolve esta região mantendo sustentabilidade ambiental, assim. E aí a atividade de turismo, de organização das sociedades e tudo mais, a ida de uma marina lá para Antonina, isso vai, assim, não é uma atividade poluente, né? Então, isso tudo pode transformar a região para o bem, né? Sim. Assim, dando renda para essas pessoas e tudo mais. Então nós estamos, assim, a gente tem, assim, a gente pode usar esse veleiro para um grande projeto educacional ambiental envolvendo o nosso único ecossistema aqui é uma área de proteção ambiental, instituída por lei, que não pode mexer e tudo mais, etc e tal. Mas às vezes se constrói uma abre uma estradinha lá a 30, 40 quilômetros de distância, aquela água vem correndo e vai. Eu sempre falo, tudo que tem aqui abaixo da Serra do Mar, assim, ali da Pico Paraná, Morretes, né, Marumbi, o rio Marumbi cai, desce, passa lá em Morretes, que é o Inhaquara, e vai sair aqui embaixo de Antonina. Uhum. Tudo que tudo que cai ali vai cair na Bahia aqui. Lixo, terra, assoreio, etc e tal. Então é um imenso de um funil, Funil. a Serra do Mar aqui, o Vale do Gigante, né, como o pessoal está chamando hoje, tudo Uhum. passa, se estreita e vai passar num único lugar chamado Antonina, na Olha só. frente ali, tal. Claro Uhum. que os sedimentos que vêm desse negócio é absurdo, né, o cálculo disso é até difícil fazer. Sim. Mas enfim, né, nós precisamos desenvolver essa região. E aí o grande desenvolvimento, na verdade, assim, quer fazer alguma coisa que mude a sociedade definitivamente, é a educação. Uhum. É, isso eu Tudo ia bem, perguntar para tem você mesmo. projetos de restauração ali, né? É. O pessoal lá da Olha o Clima, né? A gente já fez uns projetos, participamos junto com eles de algumas iniciativas lá pelo Grupo Escoteiro. Uhum. Você pode ir lá salvar uma área lá que está dominada por uma espécie invasora, lá, uma tal de braquiária, que Uhum. ela começa a crescer, ela fecha o leito do rio, a água não corre mais, os bichos somem, destrói é uma planta indiana, se não me engano. Então estão restaurando alguns hectares lá de mangue que foi destruído pela invasão, porque um cara lá 30 anos atrás Uhum. tirou a mata nativa que tinha em cima, passou um trator, plantou essa tal da braquiária para fazer uma fazenda de búfalo no Uhum. meio de uma área de manguezal, assim, na transição do mangue para a floresta. Uhum. Um É. absurdo ecológico, né? Então Uhum. você pode restaurar isso, mas não adianta, daí vem um outro cara lá e faz a mesma coisa. Hoje a legislação está mais rígida, né? É, Mas a grande transformação é pela educação, né? com E aqui nós certeza. temos essa possibilidade É, isso eu pelo ia veleiro perguntar para histórico. você, quais dicas você dá aí para alguém que está pensando também em fazer algum projeto, assim, que mude sua região, que possa atuar naquilo que gosta, assim como você achou, né, a questão do mar e você achou todos esses meios para atuar. Quais dicas você dá para alguém que esteja pensando em iniciar um projeto, fazer alguma coisa assim? Ó, assim, é, eu acho que tem que envolver a comunidade local, tá? A gente às vezes vê muita gente assim, o cara faz, eu vou fazer um projeto, mas o cara não é daquela região e tudo mais. Claro que são situações e situações, né? Bem distintas lá. No nosso caso, né, os projetos que a gente tem tocado aqui é porque a gente está em contato contínuo com a comunidade, né? Então a gente fez lá com os escoteiros teotonina, faz muita atividade com a colônia de pescadores Z8. O pessoal conhece, todo mundo conhece os escoteiros lá, né? Você fala assim, você está querendo acampar aqui não sei aonde, lá no rio, numa ilha, não sei das quantas, tal. Ah, não, pode vir aí e tal, a gente cede espaço, vai não sei o quê, a comunidade acolheu. Como a gente participa da comunidade, começa a entender o problema dela.
Uma das coisas que a gente tem lá no fronteiro, assim, às vezes, tem muitos filhos de pescador, né? Tem, tem alguém que é, na família que é pescador e tudo mais. Então, a gente acaba direcionando as atividades escoteiras também para atender às necessidades da sociedade. A gente fez um projeto em 2023, está passando mais uma canoazinha aí. Ah, Tem tá. uns caras que abrem escapamento, cara, daí ah, todo mundo Que escuta. nem na cidade tem moto, aí tem uns. É, se alguém depois tiver curiosidade, aí de quem está nos assistindo, a gente fez um projeto com a Fundação Grupo Boticário em 2023, 2024. Terminou agora, aí no segundo semestre. E aí nós estamos preparando mais uma segunda etapa. Chama-se Guaparaíba. Tem Guarapuava, né? Mas o nosso é Guaparaíba. Uhum, Guapa era Guaparaíba era como os indígenas chamavam a área de manguezal aqui do litoral. uhum, Há quem diga que era os índios chamavam isso de o mangue vermelho, né? São várias espécies de árvores que tem no manguezal. Então nós fizemos um projeto que é de preservação de manguezal, e preservação e educação na área de manguezal. Né? Nós passaram pelo projeto 1.500 crianças das escolas municipais públicas de Antonina, ensino fundamental e ensino médio, por um processo de treinamento assim, sobre manguezal. O que é, como é que funciona, que espécies tem, como é que o mangue se reproduz, quais os serviços ambientais que o mangue oferece. A surpresa nossa foi que a grande maioria das crianças não conhecia como é que era o manguezal, né? uhum, Os professores, um ou outro conhecia também, não tinha o conhecimento científico do manguezal. Então, nós contratamos um ator lá para fazer uhum, uma dinâmica com as crianças, botamos elas no Teatro Municipal lá de Antonina. Nós criamos um e-book, fizemos um filme pedagógico. Todo esse material tem um site sobre o projeto, que é Guaparaíba, com Y no final. uhum, Então, assim, aí nós começamos a desenvolver roteiros turísticos caiçaras, né? Nós uhum, compramos uma canoa caiçara com o projeto para criar junto com a comunidade, onde a própria comunidade oferece os seus serviços, digamos assim, um turista que queira conhecer o manguezal, né? Ele uhum, pode ir, vai lá na chacrinha do cara lá, daí ele oferece um almoço, um jantar, alguma coisa assim, fica tudo pré-agendado, né? Então a uhum, gente estava começando a mapear essas possibilidades de fazer turismo, detectamos de forma piloto assim 5 locais que poderiam ser desenvolvidos, né? Tem a Ilha do Barba, o seu Redenegues, mais alguém ali na ilha para trás ali do Curisco, em diferentes regiões próximos de Antonina, que você possa pegar um barquinho, fazer um passeiozinho de 1 hora ali, uma canoa caiçara, o barco do próprio pescador. Então, o uhum. pescador tem onde levar turista, o dono da propriedade tem onde receber alguém, e nós estávamos tentando articular uma rede, né? Legal. Mas isso é difícil, porque Uhum, o pescador, ele não está acostumado a trabalhar com turismo, ele está acostumado a pegar seu barquinho e sair para a pesca. uhum, Então, assim, não adianta eu chegar lá com um monte de aluno da universidade, uhum, falando uma linguagem moderna, empresarial, aquelas, né, que eu uhum. aprendi lá no Sebrae, aquele negócio todo. Quando eu chego lá na comunidade, cara, eles têm a lógica deles, né? Sim. E então, assim, a gente foi aprendendo nesse projeto, assim, a gente foi aprendendo, falar, nunca chega numa comunidade com uma ideia pronta, cara. Você tem que perguntar para as pessoas, é deles, eles vivem lá. Sim. Eles estão o dia a dia ali. Eu vou lá, chego, quero mudar tudo e depois eu vou embora. Não dá certo, né? Uhum, Então, aqui, por exemplo, lá tem uma comunidadezinha lá perto de Guaraqueçaba, lá chamada Puruquara. O pessoal da uhum, vela do oceano assim começou a frequentar lá, né, um espaço local para você parar o barco, ficar, né, curtindo a natureza, contemplando e tudo mais. Pô, uhum, agora lá sim, daí eles foram conversando, tal, ajudaram a fazer lá uma infraestrutura, né? Agora você pode chegar lá, você pode encomendar uma comidinha, um peixe com ostra, que eles começaram a eles criar ostra lá. Ou seja, começou a levar um pouquinho de renda para aquela comunidade, daí eles começaram a melhorar, tal, tal, tal. uhum. Ninguém vai ficar milionário e vai ficar rico, mas todo mundo vai ter uma vida um pouco melhor, com coisas interessantes. É isso que a gente tem que fazer, né? Legal. Daí, claro, tem
projetos educacionais, tem que ir lá conversar com diretores de escola, ver a necessidade da escola, porque também não é eu que vou dizer para a escola o que a escola tem que ensinar para os alunos, eles têm o programa deles lá, né? Eles sim, têm um currículo a ser cumprido, né? Então, esses projetos assim, que envolvem educação e jovens e crianças, você precisa interagir com as pessoas. Às vezes não, às vezes é um projeto de monitoramento, por exemplo, de golfinhos na Baía de Paranaguá, né? Os golfinhos estão diminuindo ou não? Para onde eles estão indo? Na medida que aumenta o fluxo de embarcações dentro da baía, esses animais eles vão procurando refúgios cada vez mais longe. Eles, assim, um barco passando ali com o motor ligado, né? Aquilo é um barulhão embaixo da água. O sim. som se transmite mais embaixo da água do que pelo ar. Então aquilo, claro que vai deixar os animais estressados. Quando passa a canoa aqui com o motor estralando aqui, a gente já fica incomodado, imagina, era um golfinho de dia, de noite, né? Todo mundo passando por ali. Onde ele Uhum, vai procriar? Onde ele vai criar os filhos com segurança, né? sim. Nós humanos, quando a gente vai constituir uma família, pelo menos alguns que planejam, né? Olha, aonde que eu vou morar, o que que eu vou fazer com os meus filhos, qual o ambiente que ele vai frequentar, a gente fica escolhendo. Os animais fazem a mesma coisa, né? Então nós temos que estabelecer uma relação, né, de amizade com todo esse povo aí, né, com o povo das águas, que é os peixes e tudo mais, de forma sustentável. Os projetos são assim, né? Então, obviamente que se eu for contar o golfinho na Bahia, cara, o que eu preciso é uma equipe de cientista ali, pessoal, né, de biólogos, um barco, mas não sei o quê, é uma coisa assim super importante, mas é mais fácil de, entre aspas, né, fácil de implementar do que Uhum, mexer com pessoas. Quando mexe com uhum. pessoas, a delicadeza e a sutileza das coisas é bem maior. Então, Sim, assim, eu acho que tem que quem for pensar em alguma coisa, assim, tem que pensar assim, qual é o problema que eu tenho que resolver? Fazer uma espécie de engenharia reversa, assim, né? Digo assim, não, eu gosto de vento, mas não sei o que e tal. Eu vou fazer um projeto sobre aproveitamento de energia de vento, sei lá o quê, em comunidades remotas. Ok. Cara, mas esse é o teu projeto, não é o deles. Eles querem outra coisa. Então, uhum, precisa fazer o contrário, né? Porque uhum, as empresas, numa época do mundo empresarial, aí se fazia, né, a tal da reengenharia. Teve uma época do controle de qualidade, depois teve uma época do planejamento estratégico, teve uma época que era moda fazer reengenharia dentro das empresas. O que que era uhum. reengenharia? Você sabe, o que que eu vou fabricar e o que que eu vou mandar para fora, o que que eu vou terceirizar, né? Que não é bem o meu negócio, tal, não sei o quê. Daí virou a moda da terceirização. Eh, Entre outras coisas, né, dentro desse mundo da reengenharia, você tem um pouco isso, né, você olha o teu principal problema, começa a planejar para trás, para ver o que que eu tenho que ajustar na minha realidade hoje para resolver aquele problema lá. Sim. Eh, pelo menos os meus projetos nascem sempre de uma situação problema. Daí Uhum. fala: "Bom, este é o problema? Tá claro isso? Tá, então o que que eu tenho que fazer?" Daí eu vou ajustando, né. Legal. Não Muito é bom, muito não Brasília. é uma fórmula muito precisa, né, mas é uma maneira de pensar. Com certeza, não, porque cada um vai ter que adaptar realmente, e acho que é isso aí que você tá a essência é saber adaptar ao local, às pessoas, né, ao tipo de É. projeto que você vai fazer realmente, porque não tem uma fórmula, né, com certeza não. Não. Basílio, muito obrigado aí pelas palavras, é muito inspirador também ouvir isso aí que tudo que você contou, né, e saber sobre o movimento escoteiro também, como a gente falou, esses valores aí que nunca saem de moda, sempre parece que estão fora de moda, mas nunca vão sair. E a gente torce para que nunca saia também, né. Obrigado aí, deixa uma última palavra para o pessoal, eh, só para uma palavra de ânimo aí para quem tá pensando nesses projetos, no que fazer também, né. A gente sempre aqui na minha conversa, eu sempre trago pessoas que têm histórias inspiradoras para fazer cada pessoa mudar a sua vida mesmo e também pensar coisas novas, né. O que que você pode deixar aí de última palavra para quem está pensando em fazer algo novo na sua vida, na sua profissão, acrescentar algo mais? Olha, acho que é é a questão dos sonhos, né, é o que gira em torno do que nós sonhamos, a capacidade que a gente tem de sonhar e de realizá-lo. Nós vivemos um sistema educacional geral, né, quando eu falo sistema educacional geral, é o que é o assim,
É as escolas, é o que vem pela televisão, é o que vem pelas mídias sociais, é o que a sociedade moderna, em termos de cultura moderna, né, no mundo eletrônico e tal, agora com inteligência artificial, é todo esse conjunto de informações que isso nos passa e nos faz determinados tipos de ser humano. Essa cultura, ela é a cultura do consumo, quer nos transformar em você vai ser alguém nessa sociedade se tiver um cartão de crédito bem recheado, né. E aí se você for um grande consumidor, beleza, né. Mas ela não é uma sociedade que nos ensina a sonhar, a imaginar outras possibilidades de viver, né. Algumas pessoas tiram a cabecinha para fora do rebanho, assim: "Espera, eu Uhum. quero ver o que tem mais". Então eu sempre falo para as crianças lá, nossa, assim, olha, vocês vieram nesse eu não sei se qual é a explicação se existe vida antes, depois da morte, se vocês vieram daqui, como é que foi? Vocês que estão aqui nesse planeta, isso deve ter algum sentido, e esse sentido é você, e é os teus sonhos. Você não deixa as pessoas dizer não para os teus sonhos, né. Você tem que saber, né, isso. Só que é muito difícil, tem muita gente que não sabe sonhar. Porque Sim. está, assodada de outros tipos de informações que desvia a atenção dela mesma. Então, assim, ó, vocês têm que sonhar, né. Essa é metade do problema só, porque sonhar e não realizar é você ficar preso a um mundo imaginário. Aí tanto faz se esse mundo imaginário é esse da mídia social aí das do Instagram e tal, ou é o teu próprio delírio, né, não interessa, né. Existe esse delírio da sociedade, da cultura e tudo mais, das redes sociais, e às vezes existe o delírio que nós criamos na nossa cabeça, os nossos sonhos irreais, né. Uhum. Então, mas assim, como é que eu vou saber se o meu sonho é real ou não? Bom, aí é um grande videogame, né, que você tem que ficar testando isso e tudo mais, etc e tal. Então assim, sonhem e criem suas competências pessoais para realizar esses sonhos. Quando você chegar lá nos 80, 90 anos de idade, que é o tempo médio de vida que está chegando para nessa geração aí, com a medicina atual e tal, você vai olhar para trás e vai dizer assim: "Cara, eu errei um monte, cara, mas eu consegui realizar uma coisa". Esse cara já vai sair dessa vida vitorioso, né, Sim. porque o quanto que ele aprendeu nessa tentativa e erro e acertou. Se ele acerta às vezes com uma ideia brilhante, essa ideia pode revolucionar, né, às vezes não no mundo, porque, cara, nem o Cristo foi meteram ele numa cruz lá, né, porque ele estava também sonhando diferente, né, do que o cara queriam lá. Mas não interessa, cara, lá para em algum momento isso vai fazer. Se não fizer sentido para muita gente, faz para você. Se puder fazer para mais 2, 3 pessoas ao teu lado, já valeu a pena, É né. verdade. Então é assim, saber sonhar e depois saber tirar o sonho do papel. O Legal. resto, detalhe. Como que eu meço a felicidade? A felicidade é isso, cara, se você conseguiu realizar teus sonhos. É isso que vai fazer você ser feliz. O resto, cara, é correr atrás de dinheiro, é correr atrás de fama, correr atrás do ego, correr atrás de coisa que no final das contas, cara, quando você for para o caixão não vai sobrar nada disso, né, vai ser só talvez eu tive um pouco de prazer no meio dessa caminhada, dessa vida doida aí que a gente vive, mas não deixei nada, né, foi tudo para mim, não foi para o coletivo, não inspirei ninguém, né, só plantei maledicência e tudo mais, né. Então, se tiver um sentido nessa vida, eu acho que se a gente procurar bons sonhos e realizá-los, é a maior das realizações nessa vida. Que legal. Valeu, Basílio. Obrigadão aí pela conversa. Espero Tá que a legal. gente possa ouvir falar ainda Obrigado aí muito também. mais dos próximos projetos aí que você contou. Tenho certeza que vão se concretizar e a gente vai ouvir Ah, falar. Eu também vou dar divulgar assim que possível, sempre o que vier a acontecer futuramente. Obrigadão, valeu. Muito boa um abraço conversa, para muito todos inspirador aí, até conversar mais. com você.